Olá, bem-vindos a mais um Bodycast, nosso podcast sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Eu sou o Dr. Écio Cunha, sou cirurgião bariátrico e o objetivo desse podcast é a gente levar um pouquinho de informação correta, honesta, para profissional de saúde, para o público que quer saber um pouquinho mais de obesidade, para o público que pensa em cirurgia bariátrica, e é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema muito interessante, que é sobre novas técnicas de cirurgia bariátrica. É uma coisa aí que tem bastante discussão. Vamos falar um pouquinho de cirurgia revisional, explicar o que é, a questão de quando é indicada. E para conversar com a gente hoje aqui, meu fiel parceiro, Dr. Michel Castilho, que vocês já conhecem aí dos outros episódios, está sempre com a gente aí, braço direito nosso aqui. E hoje temos um mais novinho aqui, Dr. Tiago Alvim Barreira. Dr. Tiago também está com a gente aí, fez residência com a gente, trabalha com cirurgia bariátrica, é cirurgião do aparelho digestivo, né, tem uma experiência grande em cirurgia de urgência também aí, salvando os campineiros aí pela cidade. Agradeço a presença de vocês aí, é uma honra mais uma vez aqui. Perfeito? Michel, vamos começar falando um pouquinho, tentar mostrar alguns conceitos, porque são conceitos difíceis da gente, até pra gente, dentro do próprio grupo de quem faz cirurgia bariátrica, né? O que seria uma nova técnica de cirurgia bariátrica para você? Como você falou, até dentro da equipe a gente tem divergências sobre isso, né? Mas eu acho que a gente pode colocar assim, né? Pegando a história da cirurgia bariátrica, quando foi dividido lá entre técnicas predominantemente desabsortivas, técnicas predominantemente restritivas e as mistas, aí agora a gente começou a ter outros princípios depois que a gente começou a falar em cirurgia metabólica, né? Então, mais puxado para a cirurgia metabólica, as novas técnicas, e aí começando interposição ileal, os SADs, que a gente vai explicar um pouquinho sobre esses termos malucos aqui que a gente fala. Eu acho que essas são as novas técnicas, né? Mais baseado na questão metabólica. Essa foi a grande busca, né? As novas técnicas buscando essas questões mais metabólicas e não baseadas naqueles conceitos clássicos que era restrição e desabsorção, ou os princípios mistos, né? Justamente. Você concorda com isso? Não, muito. É engraçado, né, que eu principalmente, você também, que você faz tempo já, hoje peguei uma foto de 18 anos atrás, nossa, como mudou, né? Porque quando começou a se falar de cirurgia bariátrica, inclusive cirurgia bariátrica significa baros, peso, e átrica é o tratamento do peso. Não se pensava nada em hormônio, em cirurgia metabólica. Isso foi mudando e a gente foi acompanhando isso. E realmente hoje a gente acredita que o fator metabólico talvez seja o mais importante, né? E a gente está buscando o quê? Está buscando uma técnica que seja metabólica, fortemente metabólica, que não precisa ter limitação para comer, né? Que não seria restritiva, e nem desabsortiva para não faltar nutrientes. Então, acho que essa é a grande busca. Então, são as novas técnicas que estão buscando isso daí. Inclusive, nós temos aqui uma pessoa que casou com alguém da família, amigo, né, do Dr. Áureo do Ludovico, nós vamos falar da interposição ileal aqui. Agora que eu lembrei disso daí, a família da Marina do Thiago é de Goiânia e conhece bastante lá o Dr. Áureo aqui. Nós vamos explicar um pouquinho para frente o que é. Tiago, e cirurgia revisional? O que é para você cirurgia revisional pós-bariátrica? Bom, eu entendo que cirurgia revisional é um segundo tempo cirúrgico por alguma necessidade de ou falha de tratamento ou de complicação. Então você vai estar retornando a cavidade lá para consertar alguma coisa ou ajeitar, melhorar ou otimizar o tratamento que foi feito num primeiro tempo. Perfeito. Seria a segunda cirurgia bariátrica, né? E aí, essa divisão que você falou é muito importante, né? A gente tem a cirurgia que nós vamos tratar um problema anatômico da primeira cirurgia, que pode ser até uma cirurgia que não foi realizada adequadamente, né? Então, você pega o tamanho do estômago que a gente deixou pequeno, ficou grande, né? Ou alguma consequência que pode acontecer, né? Complicação, a gente pode ter com qualquer cirurgia, né? Talvez uma das mais comuns aí seja a fístula gastrogástrica, Michel. Acho que no momento sim, fístula gastrogástrica. Em segundo momento, conversão de sleeve para sleeve para bypass. Aí seria a segunda cirurgia, né? Para consertar refluxo. Aí não é um problema técnico da cirurgia, não é um problema fisiológico, né, da cirurgia. A fístula gastrogástrica, o que é gastro? É estômago. Então, é uma complicação que acontece pós-cirurgia de bypass, em que a gente faz a divisão do estômago, e aí a gente tem
por vários motivos aí, uma comunicação, porque o nosso organismo é fantástico, ele consegue comunicar o estômago pequenininho que ficou no trânsito intestinal com um estômago que fica do lado, a gente chama de estômago excluso. Então, os dois se unem, às vezes formam uma comunicação, e aí a comida acaba passando, fazendo aquele caminho antigo que já se fazia. Então, seria a fístula gastrogástrica, só para explicar, né? Depois eu vou perguntar um pouquinho sobre novas técnicas. Eu vou entrar um pouquinho aí no cinema. A segunda cirurgia bariátrica para falha de perda de peso. Queria a opinião de vocês. Quer abraçar para o começo, Thiago? Eu acho que quando você fala desse tema, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o que o Michel acabou de comentar, de você pegar um sleeve e converter num bypass como uma opção de otimizar o resultado de perda de peso da cirurgia. Bom, eu gosto sempre de falar, acho que eu já falei isso aqui nos 3 podcasts com o endócrino e outros podcasts, a gente falou assim, 98% dos processos de falha de perda de peso ou reganho de peso estão associados com o abandono do acompanhamento multidisciplinar. Né? Não acontecem por falha técnica. Aliás, depois das normatizações que a gente teve em cirurgia, depois de 2015, 2016, a gente hoje tem poucos grupos freelancers no mercado que eram grupos que aumentavam a chance de ter falhas técnicas no mercado, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, no mercado de Campinas, a gente tem equipes muito bem estabelecidas. E que fazem cirurgias bem feitas. Bem feitas. Então a gente não acompanha muito isso por aqui, né? Uhum. Mas lembrar isso, que 98% dos quadros de reganho de peso ou de perda inadequada de peso está associado com não mudança do estilo de vida e não manutenção do acompanhamento multidisciplinar. E hoje é difícil a gente ver a questão de falha técnica, né? Mas, por exemplo, mas aí entra como alternativa, né? Cirurgias revisionais, ou até entrando no que a gente começou a falar, as novas técnicas, ajudam a gente a manejar isso, porque você pode dar uma segunda chance para esse paciente que não fez a mudança do estilo de vida, ele vai ter que fazer de novo, mas você pode dar uma nova chance para ele, e aí é onde entra as cirurgias eventualmente revisionais, isso, ou as novas técnicas cirúrgicas, né? Exatamente, aí que está a interligação. Por que nós juntamos esses dois temas? Porque realmente acho que estão bem entrelaçados, né? Sim. Porque quando a gente começa a ver estatística no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, que é o país que mais faz cirurgia bariátrica, a gente vê que é meio assustador, até me deixa um pouco preocupado o quanto de cirurgia revisional estatisticamente está sendo feita em relação às cirurgias mais novas, né? Os últimos dados que a gente tem é em torno de 13%, 14%, né, se não me falha a memória. Então, quer dizer, de cada 100 cirurgias bariátricas, 14 é uma recirurgia, seja ela por falha de resultado ou por problemas técnicos, né? E isso deixa a gente... O que vocês acham disso daí? Acho que é uma tendência que vai acontecer aqui no Brasil também. Aqui na nossa região a gente não vê muito ainda, mas já começamos a fazer algumas coisas, né? Qual que é a opinião de vocês? Manda ver, Tiago. Acho que tem que indicar ou não tem que indicar? Eu vou apertar o Thiago, que ele tá nervoso aqui, vou apertar. Aqui nós não estamos devendo nada para ninguém, viu, Thiago? A gente pode falar o que você pensa aí, pelo amor de Deus. E se discordar de mim, fique à vontade. Eu vejo como uma opção a mais que a gente tem, né? A gente vê os medicamentos, que são o tratamento clínico não cirúrgico da obesidade, crescendo a cada dia, aumentando opções de dosagem, de tipo de princípio ativo. Então, acho que é uma tendência da cirurgia acompanhar essa evolução do tratamento, de ter opções de resgate do paciente, ou em um primeiro momento, você ter um leque maior de opção para oferecer. É legal a gente ver a sua opinião, porque o Michel, eu já sei as respostas que ele vai dar já. Né? Por quê? Porque ele começou numa fase diferente, e você já pegou uma fase da cirurgia bariátrica diferente, né? Aliás, bem diferente, né, Michel? Eu falo que a gente até falou num podcast que a gente gravou junto, né, que a gente pegou a mudança da nomenclatura da sociedade. A gente estava no congresso que mudou. A gente estava no congresso que mudou em Curitiba. Então, é interessante ver a sua visão diferente, até porque realmente na medicina não existe nem nunca nem sempre, né? São coisas, porque assim, e a gente tem, eu senti isso de você agora, que a gente tem assim, nossa, mas vou fazer outra cirurgia. E de novo, a gente vai voltar em outro assunto que a gente fala todo podcast, que é o preconceito. O cara faz uma prótese, o nosso presidente foi fazer uma prótese de quadril.
Existem pacientes que precisam refazer a prótese de quadril? Sim. Muitos. Né? A grande maioria, com o tempo, é uma coisa que vai desgastando, prótese de joelho, prótese de mama. A mulherada coloca prótese de mama e hoje já sabe que vai ter que trocar um dia. E isso a gente não fala com uma naturalidade muito maior. Acaba sendo seletivo, né? E por que a cirurgia para perda de peso ou para perda de doença uma doença crônica, uma doença que é crônica, ela grave, tem que fazer e nunca mais fazer, e nunca mais pode realizar? O preconceito é tão grande, né? Eu estava pensando quando estava bolando algumas coisas para a gente cutucar vocês aí, que assim, você faz uma prótese de quadril, aí a prótese de quadril desgastou ou não ficou tão boa, você vai indicar outra. Vou entrar num mérito de dinheiro. O plano de saúde cobre? Não. De prótese de quadril? Sim, cobre. Prótese de joelho? Sim. E a bariátrica? Cobre. A ANS preconiza que você pode fazer uma vez. Sim, você fala revisional. Revisional, sim, não a primeira. Não a primeira cobre. A revisional não tem nada normatizado pra gente. Então, e tem alguns convênios que negam. A prótese de quadril já tem regra pra isso. E alguns convênios negam porque você já fez uma cirurgia, você não pode indicar outra. Olha o preconceito que é isso daí. Então a gente tem que parar com esse preconceito. Agora, você me tocou um negócio que eu falar aqui, pessoal. Uma cirurgia que chama gastrectomia vertical, ela veio do resumo de uma outra cirurgia que chama duodenal switch. E aí, só lembrando da história disso, né? O que acontecia muito nos Estados Unidos é que se operavam pacientes com um índice de massa corpórea muito alto, e aí, como eram pacientes de maior risco, se operavam em 2 tempos. Então, se fazia primeiro o tempo do estômago, que só mexia no estômago, tirava 3/4 do estômago, e deixava depois o desvio intestinal, que é a técnica do duodenal switch, para um segundo momento. O que aconteceu é que alguns pacientes tinham um resultado tão bom que não voltavam para o segundo tempo. E aí acabou né, virando uma cirurgia hoje, que é o sleeve, né, que é a gastrectomia vertical. Aliás, é a cirurgia mais realizada no mundo. Puxado muito pelos Estados Unidos. Exatamente. Né? E aí a gente faz pensar, né? Já era revisional no passado ou era uma programação em 2 tempos, né? Porque, na verdade, você evoluir a gastrectomia vertical hoje, você pega num momento tardio e complementa no duodenal switch, aí você fala que você está fazendo uma revisional, né? E hoje a gente continua com esse mesmo problema, né? Porque são os pacientes super obesos, né? E a obesidade, ela vem aumentando, assim... A gente percebe que nossos pacientes são cada vez maiores, né? O grau da obesidade. A gente vem conversando nesse último mês aqui, né? Que o IMC os MCs altos, né, acima de 50, nos últimos 2 meses aí foi Se bobear foi 50%, uma rotina diária nossa, né, de cirurgia. Aumentou bastante. E aí eu vou emendar uma pergunta. Será que esses pacientes... Porque assim, a gente sabe que o paciente que é super obeso tem um risco maior, né? Eles têm mais doenças associadas e um risco cirúrgico maior. Uma sobrecarga maior. Até por dificuldade técnica mesmo. Será que essa questão de fazer em 2 tempos não vai voltar, como por exemplo com a bipartição, que é uma técnica que nós vamos falar? Aliás, eu vou falar, a cirurgia de bipartição é uma das novas técnicas que a gente está tentando padronizar no nosso meio. Já no mundo existem já experiências importantes com essa cirurgia e aqui ainda nós não podemos. Aliás, eu vou até pedir para falar o que a gente pode fazer hoje, que é importante a gente frisar. Mas a bipartição seria o quê? Seria uma divisão do intestino mesmo, né? Deixar o intestino fino em 2, além de... Opção de 2 caminhos. 2 caminhos. Além da gastrectomia vertical, que é a diminuição do volume gástrico, retirada do fundo, que é a parte metabólica da cirurgia importante, que a gente acaba mexendo com vários hormônios que acaba ajudando, né? Essa técnica que o Ercio está comentando, qual que é o grande interesse dela, né? Como você tem a opção de 2 caminhos, você preserva o princípio metabólico das outras cirurgias que já são padronizadas, já são aceitas, mas como você oferece 2 caminhos para o alimento, você tem uma pretensão de aumentar muito mais a absorção de proteína e proteger a absorção de proteína, que é uma coisa que a gente quer muito no paciente pós-bariátrico, ajudando no ganho ou no controle e manutenção de massa muscular. Né? Vai ser uma grande vantagem da cirurgia de bipartição, né? Uma promessa boa delas. Né? E que dá para ser feito em 2 tempos. Né? Então, será que a gente vai partir para isso, fazer um sleeve como primário, e depois ver o resultado do paciente e ter essa carta na manga para a gente fazer? Uma preocupação que eu imagino seja dos cirurgiões e até do paciente vendo essa técnica é aquele medo de que você mantendo o trânsito além do desvio que você criou, que vai ter a perda de peso.
Então, acho importante ter dados estatísticos para você mostrar isso, tanto para os cirurgiões quanto para o paciente. Sim. Então, na verdade, essa é a grande briga. Eu vou resumir um pouquinho para a gente organizar, que nós atropelamos um pouquinho aqui. Na verdade, hoje no Brasil, a gente tem 4 técnicas de cirurgia bariátrica aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. 2 que são muito pouco realizadas, né? Uma que é a banda gástrica ajustável, que é uma cirurgia que a gente coloca uma prótese, que vai como se ficasse apertando o estômago, é uma cirurgia puramente restritiva, usa-se muito pouco hoje. Permitida, mas não existe mais prótese à venda no país. No Brasil. E as próteses que ainda existem no país estão vencidas. Eu tenho o duodenal switch, que o Dr. Michel acabou de falar, que é uma cirurgia cirurgia maravilhosa de resultado, mas tem efeitos colaterais, na minha opinião, que são antissociais. Sim. Aí, que a gente não acredita que o custo-benefício vale a pena. Então sobram 2 que a gente acaba fazendo, que uma é o bypass gástrico, mais realizado no Brasil, e a outra é o sleeve, que é a cirurgia que a gente só mexe no estômago. O bypass eu mexo no estômago e um pouco no intestino. Quando a gente está falando de novas técnicas, né, o mundo está passando na nossa frente. Até essa é uma pergunta que nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, estamos fazendo, né? Porque no Brasil as coisas são burocráticas, a gente acaba perdendo um pouco do time. E na cirurgia bariátrica o Brasil sempre foi vanguarda, né? A gente sempre teve aí nas grandes, dos top do mundo aí, né? Então, na verdade, até a sociedade lançou um posicionamento, nós estamos trabalhando para isso aí, mas quais técnicas a gente está falando? Nós estamos falando de 4 técnicas, basicamente, novas, né? Uma chama SADS, que é uma cirurgia que eu mexo no estômago e mexo no intestino também, tá? Eu vou entrar em parte técnica, porque tem vários tipos de SADS, acho que é um pouquinho mais complexo. A outra nós temos um bypass, que isso aqui a gente faz com uma emenda só, que fica uma cirurgia tecnicamente mais fácil, tem algumas mudanças anatômicas aí, né, que inclusive a Unicamp vem estudando bastante aqui em Campinas, né. A outra seriam as bipartições, e aí tem vários tipos, né, de bipartições aí, né. E a outra é a interposição ileal, que é uma cirurgia idealizada por um brasileiro, a doutora Aura Ludovico de Paula, que é de Goiânia aqui. É a cirurgia com Romário, Faustão. Isso. E, bom, que eu me lembro dos 2 agora, mas... mais alguns aí que fizeram. Então são essas 4 técnicas, né? E no mundo, né, isso já vem sendo aceito há algum tempo, né? Inclusive as indicações de cirurgia no mundo e técnicas estão muito mais abertas. Quer falar um pouquinho aí, Michel, de como que tá? Então, você vê como as coisas são, né? Como você falou da burocracia, né? A normatização de 2015, 2016, eu não lembro certinho. 15, no Brasil é 15. 15. A gente 17 é metabólica. A gente deu um passo para trás, né? Porque era liberado a cirurgia de 30 a 35 de MC no caso de diabetes, a gente tinha uma autorização, e aí na renormatização... De 15, né? Aí de 2017 autorizou de novo. É que a gente teve, na verdade, a liberação, o CFM e a Sociedade de Endocrinologia, e a sociedade, nossa sociedade, mas a gente não teve publicação no Diário Oficial. De 30 a 35. Na verdade, a ANS é que ainda não aceita... Isso. A norma de 30 a 35 como cirurgia metabólica, né? A gente ficou com isso preso, mas a gente tinha essa permissão antes da normatização, então a gente deu um passo para trás. Porque não era regulamentado exatamente. Sim, né? sim. Mas a gente acabava fazendo mais. Mas fazia, e até os planos de saúde liberavam. E aí, quando a gente teve essa normatização de 2015... a gente deu um passo para trás, justamente pela ANS, mas aí depois, logo à frente, de 2017, com a Sociedade de Endocrinologia, nossa sociedade e o CFM, falando a favor, né, dando um parecer favorável à cirurgia metabólica, mas a gente tem um impeditivo hoje da cobertura dos planos de saúde e até um problema de judicialização, porque você tem os órgãos técnicos falando a favor e um órgão, vamos pôr, fiscalizatório falando contra. Regulador. Né? Então a gente ficou numa sinuca de bico, né? Mas o mundo tem avançado muito, né? Vocês vieram agora do Congresso Mundial e viram que o pessoal tem feito produção ampla, né? Robusta de cirurgia. De 8 mil casos, assim. E a gente que é o segundo país que, né, de maior potência em cirurgia bariátrica no mundo, a gente está falando muito pouco dessas cirurgias, né? Tá se discutindo muito pouco, né? Então a gente está ficando para trás nisso e a gente tem população carente de resultados, né? Não, inclusive na indicação, né? Porque em outubro do ano passado, 2022, a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica Metabólica e a IFSO, que é a Federação Internacional, lançaram as diretrizes, né? Já incorporando essas novas técnicas, principalmente o SADS e o mini gastric bypass, ou bypass de anastomose única, que o pessoal fala, né? Inclusive diminuindo indicação de IMC.
né? E diminuindo radicalmente, né? Mudando, assim, indicação de cirurgia bariátrica, de obesidade, IMC acima de 35, independente de doença associada ou não. De comorbidades, doença associada. Acima de 30 com doença metabólica. E aí que eu acho que falta um pouco, né? Porque eu até fui reler aí as diretrizes. Não é claro. É difícil você ter um protocolo. E a gente também se depara com isso no dia a dia. A gente pega obesos com MC altíssimo, que a parte metabólica ainda não está deteriorada ou não manifesta. Ou não tem, eu não tenho. E a gente com exames normais. Paciente seu que nós operamos outro dia, né? Uma cirurgia metabólica. IMC de 30. E com um monte de doença associada, né? Então, essa questão, doença metabólica, o que seria uma síndrome polimetabólica? A gente até no Brasil temos aí já a definição para esse conceito. Mas a gente dividir isso, o que é uma doença metabólica leve, moderada, grave? Eu acho que isso que a gente está apanhando um pouco ainda. Mas eles colocam lá como IMC acima de 30 com doença metabólica associada e pacientes asiáticos com MC acima de 27,5. Né? Aproveitando muitos indianos, né? Que é outra manifestação de diabetes, outra manifestação de doença cardiovascular, um pouquinho de sobrepeso. Esses pacientes têm um índice de doença cardiovascular elevado. São as doenças que matam, né? Que vem da obesidade. Na nossa resolução de 2017 entra só diabetes. Então, aí é outra coisa. Diabetes de difícil controle. Qual a definição de diabetes de difícil controle? Porque uma coisa é se o cara tem dinheiro para comprar melhor insulina ultra rápida, não sei o que tem, outra é o cara que toma glifagem, né? Você entendeu? Então é outra coisa que é difícil de controle é pelo... Com medicação otimizada. Que acesso você teve de medicação, né? Às vezes é uma dificuldade de controle pelo paciente também. Financeiro. Adesão ao tratamento. Adesão ao tratamento é muito difícil, né, quantificar. Então, nós estamos nessa questão que é dura mesmo, né? Então, assim, hoje, pela Sociedade Americana e pela IFSO, as indicações já estão muito mais... claras, definidas. Definidas, né? Nós estamos brigando para isso aqui no Brasil, inclusive a nossa... A sociedade, esse ano agora, lançou um posicionamento sobre os novos procedimentos cirúrgicos, inclusive IMC, né, colocando essas 4 técnicas aí, e estamos fazendo um documento que vai ser levado para os conselheiros do Conselho Federal de Medicina para a gente conseguir ver se consegue colocar isso em prática, né? Porque é o seguinte, podemos fazer essas técnicas hoje no Brasil, Dr. Michel, Dr. Tiago? Vou apertar eles aqui. Até agora não, né? Porque a gente não tem parecer do CFM, né? Legalmente você não está hoje, né? Exato. Na verdade, podemos. Se eu fizer um protocolo de pesquisa com caráter experimental, né? Dentro de aprovado pelo um conselho de ética de pesquisa em ser humano, né? Com termo de consentimento assinado, assim como qualquer cirurgia experimental, né? Até como cirurgia experimental. Mas por que qual a importância da gente estar falando nisso, né, para vocês entenderem? Por que a gente está falando de outras técnicas, né? A questão é de individualização de tratamento, né? Não existe receita de bolo, né? A cirurgia que vai ser bom para um indivíduo não vai ser boa para outro, né? E tem aspectos multifatoriais, né? O padrão de alimentação, a etnia do paciente, as comorbidades associadas. Ele tem mais doença mecânica ou mais doença metabólica. E aí você vai ter peculiaridades técnicas, assim como a gente tem na gastrectomia vertical e no bypass, que nos ajudam na escolha, né? Não é receita de bolo, né? Não vai ter a técnica que a gente fala, tem a técnica padrão ouro que oferta mais eventos positivos para os pacientes, mas individualizar uma necessidade para a gente otimizar o tratamento daquele indivíduo, né? Isso que a gente está falando de outras técnicas e a possibilidade de trazer os benefícios dessas técnicas para o dia a dia da nossa prática, né? Mesmo porque eu queria uma cirurgia que resolvesse tudo, né? Eu também, mas eu queria uma cirurgia que resolvesse Covid, que resolvesse HIV, que resolvesse tumores, né? E a gente não tem, a gente está sempre em constante evolução. E isso é até uma coisa que eu acho que a cirurgia bariátrica ainda hoje é pouco difundida tecnicamente para os profissionais de saúde. Sim. Não sei se vocês percebem isso. Com certeza. E quando a gente começa a colocar novas técnicas, vocês não acham que isso pode confundir um pouco mais? Pode atrapalhar, pode ajudar? O que vocês acham? Eu acho que confunde a partir do momento que você não tenha esse solo pré-estabelecido de uma boa aceitação. Então existe, como o Dr. Écio falou, o preconceito ainda não só por parte da população, mas por parte dos próprios profissionais da área de saúde. Eu acho que vai ser difícil a gente levar entendimento das cirurgias, ainda mais com esse monte de técnica, pros outros especialistas, cara. É um campo que hoje, assim, a gente hoje, né, a cirurgia bariátrica entra como uma área de atuação. Mas pelo caminho que está indo, é inevitável que ela vire uma especialidade.
Porque a área que a gente atua, principalmente a questão metabólica, o conhecimento que a gente tem hoje de tratamento da obesidade e da questão metabólica, é um campo muito amplo. Não é mais só fazer uma técnica ali. A gente tem que ter conhecimento do manejo hormonal desse paciente, vitamínico. A gente vamos pôr, circula em vários eixos, né? A gente tem que estar muito sobre nutrição, lógico, a gente tem o apoio do especialista na área, mas a gente tem que conhecer bem isso para poder indicar as coisas para os pacientes. Então, acho inevitável que em algum momento a gente se torne normativa como especialista no assunto. E aí eu acho que o que tem que ter para as outras especialidades é um melhor conhecimento do que é a obesidade. Eu ia falar exatamente do isso. Que é doença e obesidade. E aí falar, meu amigo, eu tô numa doença e obesidade aqui, eu preciso do cara lá que seja barato para avaliar se é uma boa indicação de cirurgia ou não. Aí ele vai mandar para o especialista. Eu acho que é mais complexo ainda do que você está falando. Porque a especialidade não é especialidade de cirurgia bariátrica. Seria especialidade... Tratamento da obesidade. Tratamento da obesidade, cara. E eu costumo falar e continuo falando. A obesidade é a doença do século. Eu não vou generalizar, mas eu vou colocar assim... vou defender um pouquinho nosso peixe. Né? Nós conhecemos nossa forma de trabalho, a gente sempre se pautou pela ética no tratamento dos pacientes, na indicação. Né? A gente é muito Caxias no preparo dos pacientes. Né? A gente é até demais, né? Até demais. A gente é muito Caxias nas indicações, em ser correto e ético com as coisas. Então, a gente fica... quando o paciente não tem indicação, a gente tria, né? Então, quando você falou assim, o especialista em tratamento da obesidade, sim, é a gente. Porque a gente tem a condição técnica de falar, ó, aqui não é uma boa tratamento cirúrgico para você. Você é um bom candidato para um tratamento com balão. O balão não é bom para você, a cirurgia seria um melhor tratamento para você. Mas nortear esse paciente, eu acho que a gente tem uma capacidade técnica já bem estabelecida para pelo menos nortear esse paciente e falar, olha, vamos trabalhar junto com o endócrino, com a nutricionista aqui, mas o teu evento não é de tratamento intervencionista. Eu acho que a gente é a especialidade que tem mais conhecimento para fazer esse norteamento hoje. Então, mas será que a gente não tem? Porque nós somos forçados a ter. Sim, não tenho dúvida que a gente foi obrigado. Eu fui obrigado, a gente foi obrigado a aprender um pouco de endocrinologia, estudar hormônio, ginecologia, nutrição, né? A isso coisa é cultural muito do Brasil, né? Nos Estados Unidos é diferente. Então, o cirurgião se restringe. Por isso que eu falo, talvez tenha que ter uma especialidade de obesidade para o cara, eu vou fazer obesidade. Ele não precisa ser cirurgião necessariamente, né? Sim. Talvez a gente possa ser só o pedreiro de lá trabalhar e fazer em conjunto, né? a obra lá, né? Porque realmente, eu falo isso, quanto mais eu estudo obesidade e metabolismo, mais eu vejo que a gente não sabe nada. Talvez o dia que o mundo souber mais alguns fatores a mais, eu tenho alguma medicação, eu tenho isso aqui, eu vou resolver com isso, eu vou resolver com aquele jeito. E você vê que hoje, com tudo que está lançando remédios maravilhosos, né? Que, nossa, vai resolver, acabou a cirurgia, não sei o que tem. Você vê que a obesidade não para de aumentar no mundo e no Brasil. É impressionante. Você pega Estados Unidos, um país que tem dinheiro, que tem uma tecnologia, que tem um know-how de ciência. Tá diminuindo a obesidade? Imagina. Não para de aumentar. Alguma coisa está errada, né? E acho que faz parte do tratamento da obesidade você evitar que o paciente chegue na obesidade com prevenção. Isso como qualquer doença, né? Prevenção, sim. Eu costumo falar que assim, por que a gente está brigando? Porque o nosso corpo não acha que a obesidade é doença. Né? Quando a gente tem alguma coisa... o emagrecimento é contra a nossa genética. Ele quer ter a poupança dele lá, porque se faltar, ele quer ter dinheiro para gastar, entendeu? Então ele não entendeu isso ainda. E acho que vai demorar algum tempo na evolução para entender. Eu estou aqui imaginando na minha cabeça como é que a gente ia chamar o especialista em obesidade, obesidadologia, obesidadologia. Quem estuda obesidade. Obesologia. Vamos começar, porque acho que hoje não tem, né, uma especialidade em obesidade completa. Vamos assim, o passado historicamente era endócrino, o endócrino, que perdeu muito campo depois com a questão da cirurgia bariátrica, e agora entrou nutrólogo no meio dessa jogada. E aí a gente tem depois as coisas que não são normatizadas hoje, né? Ficou com todo mundo e não ficou com ninguém. Exatamente, é uma coisa interessante. Acho que eu nunca tinha pensado nesse âmbito que nós estamos pensando aqui. Então, é por isso que eu comentei que hoje, acho que com o contexto geral que a gente está falando, acho que nós somos a especialidade mais próxima de chegar numa capacitação mais completa para essas indicações. Mas assim, quando a gente está falando disso, eu vou falar o que eu falo todo dia no meu consultório para os pacientes quando vão falar de cirurgia bariátrica. Conceito que a gente aprendeu, né? A questão do tratamento multidisciplinar sobre o tratamento da obesidade. Não existe nenhum profissional que sozinho detém o conhecimento do tratamento da obesidade. Eu preciso de outras áreas de conhecimento juntas para cercar todas as arestas envolvidas com a obesidade. Então, mesmo você tendo um cara que vai ser o norteador, mas ele vai precisar de um nutricionista junto, de um educador físico junto, de um psicólogo junto.
do cardiologista junto, do endocrinologista junto, né? E é uma coisa que fica engraçada, né? Eu falo porque assim, você falou de prevenção. Meu, tenho mais de 50 anos. A prevenção tá ficando um negócio delicado. Porque eu tenho que ir todo ano. Na parte digestiva, eu vou defender nossa área, tem que fazer. Né? Hoje, colonoscopia está indicado para 45 anos, independentemente de nada. Tem que ver a parte de próstata. Tem que ver a parte cardiológica, né? De fazer exame. Mulher, mesma coisa. É GO, tem que fazer Papa Nicolau, é mama, é coração. O negócio está ficando complexo. Parte óssea, metabólica. Ginecologista vê também, mas a parte óssea que é importantíssima. E aí não vamos entrar na obesidade, prevenção de obesidade também é mais uma coisa para fazer, né? Então, porque assim, se a gente for... Mas eu acho que o cirurgião tinha que ter um pouquinho para realmente a gente focar um pouquinho mais nas técnicas cirúrgicas, porque tem a questão ética, né? Antigamente, quando começou a fazer a bariátrica, vai na década de 60, o cara pegava os pacientes lá, você topa? Vambora. Hoje acabou isso. Hoje é delicado para você. Então, para você incorporar uma técnica nova, inclusive, é muito difícil no Brasil você conseguir aprovação no CFM. Não no CFM, não, nos comitês de pesquisa em ser humano, né, que a gente tem. Porque assim, ó, você tem que começar. O investimento é muito alto, né? E da onde vem esse investimento? Então tá difícil. A questão ética, assim, é complicado. Você vai falar, vou fazer, não vou fazer. Cara, sabe o que é difícil? É o que você pegou e falou, vou voltar naquela técnica que você falou do preconceito. Porque a gente tem colegas de outras áreas que ainda o cara olha assim com a cirurgia bariátrica, ele com medo. Sim. Né? E aí ele coloca um medo ali, só que sabe o que é difícil disso tudo? Você não, quando você coloca um medo, você não coloca uma alternativa eficaz, efetiva, que concorra com a cirurgia bariátrica, você não coloca. Aí você deixa um medo plantar na cabeça do paciente, mas sem dar uma opção de tratamento para ele. E acho que isso é que é complexo. Engraçado com tanta estatística que já mostra a qualidade. Puta, né? Às vezes o paciente chega lá para mim assim com um cardiologista ou com um endocrinologista, né, e fala assim, o meu cardio foi contra, não gosta muito, o meu endócrino. Eu falo, caramba, os grandes trabalhos, os grandes trials, estudos clínicos que sustentam nossa atividade hoje não são de cirurgiões bariátricos, são estudos de cardiologistas e de endocrinologistas. Né? Aí eu falei, pô, se um cara que é daquela especialidade, que é quem sustenta o meu trabalho, ele tem dúvida, eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Porque a sociedade dele que tá que faz trabalho de publicação científica, falando, não, o que os caras estão fazendo está trazendo bom resultado. Inclusive, isso esbarra na questão das novas técnicas, que a maioria já está há mais de 20 anos sendo feita e com estudos, como o Dr. Enzo falou, de mais de 8 mil casos comprovando a eficácia, e mesmo assim a gente ainda engatinha em relação a isso. Não, e você pega a resolução de 2017, ela está fundamentada em 20 e tantas sociedades aqui no Brasil, que é de cardio, que é de endócrino, que é de não sei o quê, que é de todo mundo, né? Às vezes eu pego de pior, Michel, eu falo assim, não, o meu endócrino não deixou eu fazer. Eu falei, nossa senhora, que parabéns pra ele, né? Impressionante. No podcast de endócrino, a gente conta essa história, eu vou contar de novo no podcast, Thiago. O 2011, o 2010, o Hércio me mandou de espião num Congresso Mundial de Endocrinologia. Foi aqui, o Congresso Mundial foi aqui no Brasil, foi no The Royal Palm Plaza. Aí ele arrumou uma inscrição pra mim, eu era residente ainda, ele falou assim, vai lá ver o que os caras vão falar sobre cirurgia bariátrica. Aí eu fui de espião lá no Congresso de Endocrinologia. E o pessoal falava muito mal. Foi o primeiro congresso onde, em plenária, eles falaram, não, a gente tem que mudar a nossa forma de atuação, a gente tem que trabalhar junto com os caras, porque os resultados são inegáveis. Então, você vê, quantos anos faz isso? 2010, 2011. 13 anos. É muito precoce. Não, minto. Foi antes, isso aí foi em 2006. Estava no 2006, foi 18, 19 anos atrás. Foi naquela foto que você viu. Foi naquela época daquela foto. Eu fui de espião no Congresso Mundial de Endocrinologia para ver qual que era. E aí tinha uma questão contra, mas aí foi o primeiro congresso que eles em plenário falaram: não, a gente tem que mudar o nosso comportamento frente aos cirurgiões, porque os resultados deles são inegáveis. Michel, vamos apertar um pouquinho aqui. A gente não tem experiência de técnica nova, porque a gente não faz, nós não temos centro de pesquisa, mas a gente tem os congressos, tem os colegas que a gente conversa. Vou tentar até ver a sua impressão, Thiago, aí, de mais novo, aí, do que você acha. Por exemplo,
o mini gastric bypass, que é uma técnica que a gente é tipo bypass, mas em vez de fazer um desvio em Y, a gente faz um desvio com uma anastomose só. A gente tem nossos colegas aqui da Unicamp que estão fazendo. Qual que é a sua impressão? Vou falar uma aí para a gente tentar colocar nossa opinião. Vamos começar? A principal coisa que me vem assim é a facilidade técnica, que é um atrativo, principalmente para quem está começando. Eu já estou aí com vocês há um tempinho já, mas eu vejo assim como alguém jovem, uma técnica que você tem mais facilidade na curva de aprendizado é um atrativo, com bons resultados. Uma coisa legal que nós não falamos, eu e o Michel, nós vimos isso no congresso, nós somos juntos em Viena, que a gente não fala aqui no Brasil, e deveria ser falado, porque nós não somos um país rico, que é o custo. Isso ninguém fala. Por que a gente está falando de custo? Porque quando eu faço uma anastomose é emenda entre o intestino ou o estômago. Quando eu faço uma anastomose a menos, eu estou diminuindo o custo da cirurgia. Porque hoje o material é a coisa mais cara. Você vai diminuir pelo menos de 2 a 3 cargas. Você vai de 2 a 3 cargas. Então, além tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico, tempo de paciente anestesiado, né? Então, assim, nós começamos, lembra? Foi o início do mini gastric bypass que nós vimos lá, também faz alguns anos atrás. Eram todos países mais pobres, né? México, né? México, Índia. Era aquele Uzbequistão, tinha aquele bastante desses. Verdade. Eu tô dando risada porque eu lembro como fosse hoje. A gente estava sentado na mesa na sala do congresso. Eu falei, cara, acho que era importante, a gente tá até vendo explicatura. Ele falou: se você quer fazer isso aí, você vai para esse país. Eu falei, era no Irã. Eu ficar lá um ano no Irã, mas nem ferrando. Foi essa história é boa mesmo. Foi boa mesmo. Ele falou assim: você quer fazer esse negócio aí? Você vai ficar lá onde os caras mais fazem, vai lá aprendendo os caras. Eu falei, não vou nem ferrando. É verdade, lembrei. O papo muito bom. Ele é novo, empolgado, falou assim: pô, nós precisamos fazer isso daí, isso aí vai mais rápido. Você quer fazer? Vamos fazer direito. Eu vou arrumar, você vai ficar lá, fica lá um mês no Irã, acompanhando os caras lá. Não vou. Entendeu? Mas isso já faz mais de 10 anos, né, Michel? Mais de 10 anos. E eles já tinham trabalhos mostrando. E o que eles defendiam muito era custo. Eu lembro que eles falavam assim: não, é uma cirurgia que eu economizo X dólares. Porque era um país que não chegava a grampeador, cara. Entendi. Ou chegava com muito escassez, aí por briga também com a questão dos americanos e tal. E tinha serviço que fazia tudo manual. Entendeu? Então, essa questão de custo também é uma coisa importante. Até para quê? Porque a gente ainda opera muito pouca gente que tem indicação de bariátrica. Então, certo que não é todo mundo que quer, mas se todo mundo que tivesse indicação de bariátrica quisesse fazer, diz que os cirurgiões do mundo podiam operar dia e noite sem parar aí, que não conseguia dar conta do negócio. Que a gente opera... Nos últimos anos diminuiu a incidência de cirurgia pelo SUS aqui no Brasil, né? Menos de 1% das pessoas que têm indicação a gente faz cirurgia. É muito pouca gente, tem um campo muito mais amplo aí. Mas de resultado que você escuta do mini gastric bypass? Eu tenho escutado bons resultados. Os resultados são promissores, mas assim, eu vou puxar, vou fazer aquela frase chata, né? Minha experiência é que é o seguinte: eu estou no meio do caminho, né, cara? Nem tão muito velho, mas também nem tão novo, né? Eu estou no meio do caminho aí, mas já tenho uma carga de vida cirúrgica aí. E aí o mini gastric bypass, eu tenho uma... Você até sabe o que eu vou falar. Eu quero que você fale isso, estou cutucando para isso mesmo. Tem um problema muito grande que, como eu faço uma emenda única, inevitavelmente suco da bile vai passar no estômagozinho, no caminho. E esse tipo de reconstrução ele foi feito numa geração anterior à minha de cirurgiões, que era uma reconstrução na época que operava-se úlcera no Brasil. E o resultado desse tipo de reconstrução era câncer de estômago. Os pacientes que têm esse padrão de reconstrução, hoje tem poucas pessoas vivas com esse padrão, mas o grande problema era o acompanhamento desses pacientes por conta de câncer gástrico, na reconstrução de B2. Sim. E o que a gente está fazendo nessa mini gastric bypass é justamente essa reconstrução. Então, ouvindo até de congressos cirurgiões mais antigos, né, então as gerações até anteriores a do Hércio, porque o Hércio pegou o finalzinho disso, né, Hércio? Quase nada, né? Quase nada. Mas a geração anterior a do Hércio, né, as 2 gerações anteriores a ele de cirurgiões, eles criticam muito isso e colocam um dedo nisso. E o tempo hoje, mesmo tendo volume de cirurgia do mini gastric bypass realizado hoje, ele ainda não é suficiente em tempo de segmento para a gente falar se isso vai ser danoso ou não.
Pensando como cirurgião, eu acho que hoje, se a gente consegue acompanhar melhor os pacientes do que no passado, a gente tem mais acesso à endoscopia, a gente conseguiria acompanhar e caso numa displasia, a gente reverteria isso num bypass convencional com tranquilidade, né, Hércio? A conversão seria muito tranquila. Mas eu acho que essa conversa tem que ser muito clara com o paciente. Agora, pensando em SUS, acho que é o trabalho que a Unicamp tem feito, né? Pensando em custo, diminuição de tempo cirúrgico, você tem um ganho, só que deixe seja bem claro isso com o paciente que precisa de segmento e que em algum momento talvez você tenha que fazer uma complementação cirúrgica para proteção. Mas essa é uma pergunta que a gente ainda tem, que ela não é esclarecida ainda. Essa é a grande briga, né, do mini gastric bypass. Parece que o resultado de perda de peso é muito bom. Remissão de comorbidades. Comorbidade também é bom, a parte metabólica é boa, né? Acho que é opinião minha, né? Acho que se colocado às claras isso tudo e que deve fazer um acompanhamento, acho que é uma opção até pensando em custo. Não tem como a gente não falar de custo no nosso país, poxa. Interposição ileal. Tá? Interposição ileal é uma cirurgia que foi idealizada por um brasileiro, que hoje não é só interposicional, ele faz uma gastrectomia vertical que é a retirada de uma parte do estômago com essa interposicional. O que ele faz? O intestino fino nosso tem três porções. Ele pega a porção final do intestino e joga lá para cima para a gente ter justamente o efeito metabólico. Porque a gente percebe que o efeito metabólico hoje talvez seja o mais importante entre os 3 efeitos da cirurgia bariátrica, que é o metabólico, o desabsortivo e o restritivo. Para complementar, que a ideia dessa técnica, um dos princípios da parte metabólica é que quando o alimento chega mais rápido no intestino final, a gente tem uns efeitos hormonais. Então o que ele faz? Ele joga essa parte final, interpõe lá no começo, fazendo com que o alimento chegue de forma artificial, né? Então eu não acelero o tempo do alimento, eu só jogo o local onde ele tinha que chegar mais rápido, eu jogo lá em cima, mais próximo da entrada. É isso que é feito na cirurgia, né? Eu já vou fazer uma crítica da cirurgia, né? Que essa cirurgia, para ter a princípio, os mesmos resultados que o bypass traz, ele tem mais emendas. Se eu tenho mais emendas, eu tenho mais risco. Se ele não traz resultados superiores às técnicas já realizadas, por que fazer essa técnica? Essa eu também tenho bastante crítica. Eu acho que é uma cirurgia tecnicamente difícil de fazer. Quem idealizou faz muito bem, é um grande cirurgião, né? E, inclusive, no mundo é difícil reproduzir os resultados que ele conseguiu, porque realmente, tecnicamente, é uma cirurgia bonita, que não é fácil de ser reproduzida. É bonito, os resultados são interessantes. A gente tem, né, vamos pôr assim, dos famosos Operários Faustão e o Romário, são dois, né, duas referências aí, né, famosos, que estão bem. Mas o Faustão não tá tão bem agora, né? Transplantou, né? Mas aí não é outro, poxa. Então, daqui a pouco o pessoal vai colocar que o transplante dele foi porque ele fez cirurgia bariátrica. Né? Só falta isso, né? Aliás, demorou pra alguém falar isso, né? Porque talvez ele tenha tido sucesso aguentou o transplante porque ele, se tivesse obeso daquele jeito, talvez ele nem tava aí. Com certeza. É bem possível esse cenário, né? Bem provável. Agora, a questão para ter o resultado igual a de outras cirurgias, eu vou fazer mais emendas, eu vou oferecer mais isso com aquele paciente. Eu acho que esse é o senão dessa técnica, né? E SADS e bipartição? Eu coloquei as duas juntas porque são... a princípio são parecidos. Acho que dá pra gente colocar um pouquinho nos dois. Bom, como eu falei, né, eu não estou no meio do caminho nem para o começo nem para o final, né? Mas eu acompanhei todas essas discussões de congresso e tudo mais, e assim, a que mais me anima quanto aos resultados, principalmente defendendo a questão de absorção proteica, são os SADs e as bipartições. Eu tenho um paciente com bipartição, né? Não proposital, mas foi para corrigir uma complicação, e ele acabou ficando com uma bipartição. Né? Eu também tenho. Então tá ótimo também. E agora, né, não foi a gente não foi porque a gente programado, né? Não foi programado, foi adequação técnica, né? Agora, são as cirurgias que mais me brilham os olhos de falar assim, ó, aqui eu acho que é um caminho interessante, inclusive como revisional. Eu acho que é justamente aí que eu queria chegar, né? Eu tô mais velho um pouco e a gente fica com comichão de querer. Porque, assim, para os pacientes super obesos, e como nós falamos, tá aumentando, as comorbidades até que melhoram bastante. Mas a questão de peso, com o bypass e com o sleeve, a gente não consegue trazer aquele paciente próximo do MC normal, vamos dizer. Muito difícil até sair da obesidade de 30. E até dando fechar o que eu tenho a oferecer, né? Porque se a gente fala de gastrectomia vertical, você fala assim, pô, talvez eu possa converter num bypass. E o bypass? O que eu faço? Porque hoje, na prática,
bypass você não tem o que fazer de oferecer para ele, né? É inventação de moda, né? Alongamento de alça. Aí que a gente já viu que não dá certo, né? Não tem muito sentido isso. Quando tem falha técnica, sim, você corrige a falha técnica, mas que a gente vê muito pouco falha técnica, né, Thiago? Agora, com o SADS, com a bipartição, aí você tem uma alternativa cirúrgica para ajudar num bypass que eventualmente... É aquela que eu falei, né? De você dar a segunda chance pro paciente. Vai ter que fazer a mudança de estilo de vida sempre, mas ele não pegou aquela primeira oportunidade e agora, nesse momento, você vai deixar de dar essa oportunidade. Com a Gastec vertical, você tem um apelo para fazer um bypass, mas no bypass a gente está de mãos atadas. Agora, se a gente começar a normatizar isso, a gente começa a ter uma luz de ação, né? E o grande aliado que tem do nosso lado na cirurgia da bipartição é você manter a absorção proteica de nutrientes, que eu acho que é... Mas se você for comparar com o bypass, você até aumenta. Sim, se for comparar com o bypass, você está dando até um plus. Você está dando um plus na cirurgia. Mas vocês acham que pro superobeso eu preciso de uma técnica um pouco mais agressiva, entre aspas, assim? A minha dúvida é se a gente não tem que trabalhar em 2 tempos, que essa é uma dúvida que você me conhece, a gente acompanha já há muitos anos. Aqui pra gente, porque se a gente for pensar em cirurgia mais agressiva, a gente vai lembrar da duodenosuite. Né? E tem um fator desabsortivo grande, só que a qualidade de vida é... A qualidade de desnutrição, né? O nosso principal defensor do Adenal-Switch, hoje ele já é contra. Destrói o Adenal-Switch. Né? E era defensor ferrenho. E fez muitos, milhares. Fez muito milhares, ferrenho, brigava com todo mundo nos congressos e hoje fala, não é para fazer mais. Não faça, né? Não faça. E não é feito, né? Acho que não tem ninguém que hoje abraça... A última estatística, aliás, a pandemia atrapalhou bem as estatísticas, né? No Brasil a gente nunca viu, mas a última estatística era menos de 0,5% no mundo de do Adenal-Switch. Do Adenal-Switch ou antigo escopinário, que vocês nem pegaram aí, né? Mas... Considerações finais, que nós já estamos aqui, já passou tempo. Eu vejo com bons olhos as novas técnicas. Eu acho que essa posição que foi emitida pelas sociedades aqui no nosso país mostram já referências bibliográficas que demonstram a qualidade do desfecho dessas cirurgias, e eu acho que como vocês disseram, a medicina, a cirurgia evolui, então dá para a gente estacionar e fechar os olhos para novos entendimentos da obesidade como patologia e das opções que a gente tem para tratamento. Eu acho que é ter mais ferramenta, né? É importante tá havendo essa discussão, a gente tá, né, como você falou, a gente está atrasado um pouquinho nessa discussão. Importante que a sociedade se posicionou, né? Nossa sociedade brasileira se posicionou agora. E importante a gente estar tendo essa discussão e eu acho que a gente logo a gente vai ter ferramentas novas para poder trabalhar com nossos pacientes. Entender esse processo multidisciplinar, né? A gente falar de cirurgia, que nem agora estão vindo medicações novas. Infelizmente, eu acho que não vai... Né? Não existe bala de prata. Não acredito que tão cedo vai existir. Ou se em algum momento vai existir. Mas é importante a gente ter mais ferramentas, né? Quanto mais ferramentas a gente tiver para trabalhar, melhor a gente pode oferecer um desfecho melhor para o nosso paciente. Acho que essa é a grande busca, né? Você viu que nós já mudamos também, né? A nossa opinião, se a gente fizesse esse podcast 10 anos atrás, a gente falaria diferente. É engraçado. Mas ainda bem que a gente está evoluindo, que a gente muda a opinião. Estamos conseguindo mudar. Quadrado. Eu acho que logo, eu acho que já está tendo um trabalho junto com o Conselho Federal de Medicina, até porque a gente tem essa preocupação da bariátrica no Brasil ser aí ainda modelo para várias partes do mundo, então acho que isso aí vai caminhar rápido. Acho que agora nós estamos numa fase já final aí de aprovação. Acho que, se Deus quiser, logo teremos boas notícias aí. Tá? Queria agradecer a Meditronic, que está ajudando a gente nesse projeto aí. Acho que é muito importante, que é levar a informação correta, a informação honesta, sem pendências aí. Acho que isso é muito importante, que o mundo precisa muito disso hoje. Né? A gente realmente leva o que a gente traz de experiência nossa, de coração, sem inventar moda. Acho que isso é importante. Agradecer ao Dr. Tiago, não fique nervoso, Dr. Tiago. Foi muito bom. Dr. Tiago Ribeiro, Dr. Michel Castilho. Agradecer a todos pela paciência de ouvir-nos aí e até a próxima. Obrigado. Obrigado, até a próxima.